Vamos abrir a palavra de Deus em Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses. A última vez que compartilhamos a palavra de Deus com os irmãos, nós falamos um pouco sobre santificação. A palavra de Deus na boca de Pedro. Ouvimos que o Senhor nos chama, para sermos santos porque Ele é santo. Aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa primeira carta, nós temos diante de nós uma das cartas que coloca de uma maneira muito prática, muito viva, né? Essa questão da santificação. Podemos ver como talvez em poucos lugares na palavra de Deus o que é realmente santificação. E olhar para essa carta, né, nos ajuda muito, né, nesse sentido. Então nós vamos hoje, não sei se vamos concluir hoje, se não fica para uma outra ocasião, mas vamos começar, né, compartilhando com os irmãos o que o Senhor tem colocado no nosso coração, e com certeza o Senhor nos ajudará, porque Ele é bondoso. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler inicialmente do versículo 1 até o 5. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Antes da gente olhar com mais cuidado os frutos, né, ou o resultado deste encontro, deste chamamento que os irmãos ali de Tessalônica tiveram através do ministério do apóstolo Paulo, eu queria abrir um parênteses aqui, né, e dessemos uma olhada com um pouco de carinho para aquilo que o apóstolo Paulo, na verdade, chama de evangelho. Também dessemos uma olhada na maneira como o apóstolo Paulo anunciou o evangelho ali em Tessalônica. E também, né, as dificuldades que Paulo, né, encontrou para que desse, né, o testemunho do Senhor Jesus ali naquele lugar. É maravilhoso a gente ver, né, a igreja de Tessalônica crescendo no Senhor, né, frutificando no Senhor, dando testemunho do Senhor.
aguardando, né, a volta, o retorno do Senhor Jesus. Mas para que isto fosse possível, né, para que o Senhor tivesse, né, esse rebanho ali em Tessalônica, houve todo um trabalho, né, todo um desafio, né, toda uma obra, toda uma verdade, todo um poder que foi dispensado ali naquele lugar, para que isso fosse possível, né, fosse real. E seria muito bom, né, a gente dar uma olhadinha para isso. No versículo 4 desse texto que lemos, entre várias coisas que Paulo fala, né, ele fala que, vendo a maneira como os irmãos tessalônicos estavam progredindo, Paulo podia então afirmar, podia concluir que realmente eles haviam sido salvos, né? Eles faziam parte dos eleitos do Senhor. Interessante isso. Paulo tinha um método diferente de avaliar, vamos dizer assim, né, se alguém realmente estava no Evangelho, se alguém realmente fazia parte do corpo de Cristo, se alguém realmente estava na fé, se alguém realmente era eleito do Senhor. Paulo, dentre muitas coisas, né, que ele fala aqui nessa carta, nesses 5 versículos iniciais que lemos, já encontramos algumas, né, que eram referências, né, que eram pontos, né, balizas que indicavam se realmente a obra do Espírito de Deus tinha sido feita na vida de alguém, né? Paulo com certeza não tinha segurança no simples fato de alguém um dia, né, ter levantado o dedinho e ter dito: eu aceito Jesus, ou eu faço parte desse grupo ou daquele, né, e por isso sou também igreja do Senhor Jesus. Paulo tinha um critério mais elevado, né? E ele coloca aqui, né, depois dele falar da operosidade da fé dos irmãos, da negação do amor deles, da firmeza que eles tinham em Cristo Jesus, aí ele disse: com certeza, né, vocês também pertencem àqueles que foram eleitos, né, no Senhor. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, como eu disse há pouco, para esta obra, né, que o Senhor fez ali em Tessalônica, através da vida do apóstolo Paulo. No versículo 5, que nós acabamos de ler, começo do versículo, está escrito assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós. E no versículo 6, Paulo repete essa afirmação, no começo do versículo, ele diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, né, que é sinônimo de evangelho, né? E no capítulo 2, no versículo 13, Paulo repete isso de novo, né? Ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus,
acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, todo aquele testemunho, né, que nós podemos ver ali na igreja de Tessalônica, nós vamos ver isso depois com calma, era fruto de um dia os irmãos ali terem recebido, né, o Evangelho do Senhor Jesus, que Paulo chama duas vezes nesse versículo que lemos, né, de palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que Paulo não era um mensageiro de doutrinas, né? Paulo não era um pregador de religiosidade. Paulo foi chamado para dar testemunho do Senhor Jesus. E o que ele chama aqui de palavra de Deus, né, de evangelho de Deus, nada mais é do que o testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, olhando para outros textos da palavra de Deus, que o Senhor Jesus é a palavra de Deus. O Evangelho de João começa dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas por sua palavra. Mas nós também sabemos, né, que Deus criou todas as coisas através de seu Filho. Então a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, que chegou ali em Tessalônica, não foi uma pregação, né, uma anunciação de uma religião nova, de uma doutrina nova, de um ensinamento novo. Foi a pregação, o testemunho de uma pessoa, do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Foi isso que os irmãos, né, de Tessalônica acolheram, receberam, deram guarida em seus corações. Eles foram colocados pela pregação diante do Senhor, diante do Salvador, diante do Filho de Deus, diante daquele que é, né, o propósito eterno de Deus, diante daquele para quem todas as coisas existem e por quem todas as coisas são. Pela pregação, eles foram colocados, né, na verdade de Deus. E eles acolheram isso, eles creram nisso, eles receberam isso. E eles foram feitos participantes disso. Ou seja, se uniram ao Filho de Deus, se tornaram participantes do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então foi uma pessoa viva, testemunhada e anunciada pelo apóstolo Paulo, que chegou a Tessalônica. Isso é muito importante. Não foi uma doutrina nova. Foi alguém, o Senhor Jesus.
Você pode notar que no versículo 6 do capítulo 1, né, Paulo vai dizer que os irmãos ali de Tessalônica se tornaram imitadores nossos, Paulo diz, né, ou seja, dele, de Silvano e de Timóteo, mas também do Senhor. Maravilhoso isso. Então os irmãos de Tessalônica viram o Senhor, conheceram o Senhor, se uniram ao Senhor. E não a uma religião nova, a uma doutrina nova, um ensinamento novo, né, ou qualquer outra coisa. Para o apóstolo Paulo fazer isso, ou cooperar com Deus nisso ali em Tessalônica, não foi fácil. Né? Portanto, a gente olhar para isso também. No versículo 9 do capítulo 2, Paulo disse assim: por que vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo chegou ali em Tessalônica dependendo exclusivamente do Senhor. Ele não era um mercenário, um vendedor de algum tipo de religião nova. Ele foi ali, chegou ali, porque ele foi enviado. E para estar ali, ele pagou um alto preço. Ele sofreu fadigas, né? Ele teve que se esforçar muito. Ele não foi recebido lá em Tessalônica com faixas, né? Ninguém reservou para ele um hotel 5 estrelas. Ninguém fez qualquer tipo de recepção, né, calorosa, ou deu a ele qualquer honrarias humanas. Né? Ele não foi lá por causa disso, por nenhuma destas coisas. Ele foi lá porque o Senhor Jesus havia enviado a vida dele. E os irmãos de Tessalônicas, eles viram isso. Eles tiveram o privilégio, né, de ouvir o Evangelho da boca do apóstolo Paulo e puderam ver o Evangelho na vida do apóstolo Paulo de forma tão verdadeira, né? No capítulo 2 mesmo, no versículo 2, Paulo fala assim que: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E no capítulo 1, versículo 6, que já lemos, ele fala que fez isso no meio de muita tribulação. Muita tribulação. Por que eu estou lendo esses textos, irmãos? Eu estou lendo para a gente perceber que o Evangelho, ele não depende das circunstâncias humanas. Ele não depende das circunstâncias naturais, né, para prosperar ou para fracassar. Ele não depende de qualquer preparação, né, humana para dar certo
ou para não dar certo? Nós precisamos ver que o Evangelho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele está acima de todas estas coisas. É bastante comum, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, todos esses anos que estamos no Evangelho, né? Pessoas dizendo mais ou menos assim, se um dia a gente tiver uma lei que criar algumas dificuldades, aí ninguém mais vai se converter, ninguém mais vai ouvir o Evangelho, porque como que vamos fazer? Se a gente não puder mais ter liberdade, se a gente não puder mais ir para cá ou ir para lá, né? Mas quando olhamos para a maneira como Paulo e para o ambiente que o apóstolo Paulo encontrou aqui em Tessalônica e o que ele havia deixado em Filipos, né, nós notamos que para o Evangelho do Senhor Jesus, nenhuma dessas coisas realmente são obstáculos. Paulo, no meio de muitas lutas, de muitas tribulações, ele foi capaz de anunciar, de dar testemunho do Senhor Jesus com alegria no Espírito Santo. E os irmãos de Tessalônica viram isso. Eles ouviram isso, eles foram testemunhas disso. Chegou lá em Tessalônica um homem com o lombo esfolado. Um homem que lá em Filipe foi jogado fora da cidade como morto. Jogaram ele no lixo lá em Filipe como alguém morto. Mas ele mesmo, Paulo, testemunha que o Senhor o fortaleceu e ele levantou e catou o boné dele e foi para Tessalônica. Ele chegou em Tessalônica esfolado, irmão. Mas chegou. E quando ele esteve ali em Tessalônica, notamos, né, na caminhada de Paulo, no testemunho de Paulo, a imparcialidade dele, né, naquilo que fazia. Olha o versículo 4. Vamos ler o 3 e o 4. A nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiarem no Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então, Paulo deu testemunho do Senhor Jesus de forma muito independente, né? Com parcialidade, sem dolo, sem impureza, ou seja, foi uma palavra que tinha um único centro, né? Que tinha uma única mensagem, que é o próprio Senhor. Ele esteve ali em Tessalônica apenas para falar do Senhor Jesus. Ele não tinha outro interesse. Ele não estava ali buscando nenhuma outra coisa. Ele só queria que os irmãos de Tessalônica soubessem quem é o Senhor Jesus, o que Ele fez por nós. Ele queria que os irmãos ali em Tessalônica soubessem que o Senhor Jesus é eternamente o propósito do Senhor Deus. E assim Ele fez. E no versículo 8, aí desse mesmo capítulo, né, ele fala que fez isso com muito amor. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida.
Por isso que nos tornastes muito amados de nós. Eu imagino, né, o susto que os irmãos de Tessalônica, que ainda não eram irmãos no começo, né, tiveram quando entraram em contato com o apóstolo Paulo. Com certeza Paulo era um homem muito estranho para eles. Estranho porque ele era um imitador do Senhor Jesus. Alguém que chega com o lombo esfolado, né, e pronto para dar a própria vida, para que eles pudessem ouvir o Evangelho de Jesus. Foi isso, irmãos, que um dia passou lá pelas portas de Tessalônica, né, e entrou, né, pelos ouvidos dos tessalonicenses e chegou no coração daqueles amados, né, e produziu um fruto poderoso ali naquele lugar. Paulo ele fala outras coisas, né, importantes também em relação a isso. Podemos ver que esse testemunho, né, do apóstolo Paulo, que foi dado, como eu já disse, com muito amor, ele, na experiência pessoal de Paulo, ele foi dado pelo menos apoiado num tripé. E isso está aí no versículo 5 e 6 do capítulo 1. Ele disse assim, ó, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, a experiência pessoal de Paulo, ou na experiência pessoal de Paulo, encontramos aqui, né, nessa declaração dele, esse tripé. E sobre esse tripé, ele deu testemunho do Senhor Jesus ali. E o testemunho que Paulo deu do Senhor Jesus não tinha só esse lado de ter produzido, né, na vida dele esse tripé, mas também era poderoso para gerar e para produzir estas mesmas realidades, né, no coração e na vida daqueles que estavam ouvindo. E o que Paulo fala aqui? Que ele chegou ali em Tessalônica, né, em poder. Maravilhoso isso. Ele disse, eu não só estive aí entre vós falando, o evangelho, o nosso evangelho, não chegou até vocês apenas em palavras, também em palavras, mas não apenas em palavras. Interessante ele usar esse nosso aí, né? Esse nosso. Ele fala de algo que estava introduzido nele, que fazia parte dele. Ele era aquele evangelho também, no sentido de ser participante dele. Ele disse, o nosso evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas chegou em poder. Do que Paulo está falando? Se você olhar para Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, nós vamos ter a resposta para isso, né? Tem muitos outros textos que falam, mas esse texto de Efésios ele é muito claro nessa questão. Vamos dar uma olhadinha. Efésios capítulo 1,
Paulo está orando em favor dos irmãos de Éfeso. E veja o que ele pede aí. Então vamos lá. Deixa eu ler a partir do 17. 1,17 de Efésios. Paulo está orando, então ele fala assim: eu oro, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança no santo, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Que maravilhoso! Entre várias coisas que Paulo está pedindo na sua oração, ele está pedindo para que Deus abrisse os olhos dos irmãos de Éfeso, para que eles pudessem ver que sobre a igreja está operando o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Ou aquele mesmo poder de vida eterna, de vida de Deus, de vida ressurreta, que tirou Cristo dentre os mortos e colocou ele à destra do Pai nos céus, é este poder que também opera na igreja. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala disso novamente. Ele disse que havia considerado todas as coisas que ele possuía antes de conhecer o Senhor Jesus, ele havia considerado aquilo como esterco. E que agora ele só tinha um desejo, ele só tinha um propósito. Ser feito participante dos sofrimentos de Cristo Jesus. Mas não só do sofrimento. Ele também queria conhecer a ressurreição, o poder de ressurreição do Senhor Jesus. E Paulo fala aos irmãos de Tessalônica que o evangelho que ele compartilhou ali junto com Silvano e Timóteo é esse evangelho de poder de vida ressurreta. E que esse poder de vida ressurreta estava sobre eles. Então eles não estiveram ali só falando, eles estiveram ali demonstrando, testemunhando que o Senhor Jesus é poderoso na vida daquele que se une a ele. Mas Paulo não diz só isso, Ele diz também que esteve com os irmãos no Espírito Santo, com poder, no Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 3, ele vai falar que os irmãos de Corinto eram uma carta de Cristo. Mas que essa carta de Cristo, que eram os irmãos de Corinto, foi escrita pelo Espírito Santo de Deus.
Mas antes de falar isso, Paulo disse que aquilo ali ocorreu através do seu ministério. Paulo tinha consciência, né? Ele tinha experiência, ele sabia que quem realmente gera aquilo que o Senhor quer trazer à existência, aquilo que o Senhor quer edificar, né, em Cristo Jesus, Paulo sabia que quem faz isto é o Espírito de Deus. É obra do Espírito de Deus. Paulo sabia que o Espírito de Deus é aquele, né, que foi derramado para trazer à existência a noiva do Senhor. Assim como Eliezer lá, né, no passado foi buscar a esposa para Isaac, foi buscar Rebeca para Isaac e convencer Rebeca a deixar a casa de seus pais e ir se casar com Isaac, um homem que ela nunca havia visto. A mesma coisa faz o Espírito de Deus no coração dos homens, convencendo, mostrando a eles, né, que o Senhor Jesus é o centro e o propósito de Deus em todas as coisas. Mas não só isso. Paulo disse que esteve ali, né, eles estiveram ali em plena convicção. Se você dá uma olhadinha aí no capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 24, Paulo está terminando a carta e ele diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Paulo tinha experiência que aquele Senhor que ele estava anunciando, testemunhando, é fiel. E é Ele que faz. Então, se ele pensa, ele fala assim: aquele que começou a boa obra em vocês, né, é fiel, é poderoso para terminar essa boa obra. É Ele que vai acabar. O Senhor Jesus mesmo disse, né, aos seus apóstolos que Ele edificaria a igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Os irmãos de Tessalônica tiveram esse maravilhoso privilégio, né, de ouvir ou de serem apresentados a alguém que é poderoso para fazer, que é fiel para fazer, é suficiente para fazer. Eles foram colocados, né, na presença de alguém que é inabalável, de alguém que nunca vai falhar, nunca vai fracassar. O autor de Hebreus fala, né, que nós recebemos um reino inabalável. Por que um reino inabalável? Porque o rei é inabalável. Então Paulo não chegou ali em Tessalônica só falando, né? Ele chegou falando, mas o que ele falava era muito real na vida dele, na vida de Timóteo, na vida de Silvano, né? E com certeza, aqueles que deram crédito, né, imediatamente também passaram a ter a mesma experiência de que o Senhor é fiel, de que o Espírito do Senhor age, trabalha, opera.
também tiveram a experiência de que é dada à igreja participação na vida ressurreta. A carne nunca pôde satisfazer o coração de Deus, mas a criação nova, a criação que procede do Espírito de Deus, da vida de ressurreição, essa pode. Maravilhoso isso. Este encontro com o Senhor Jesus, ali em Tessalônica, gerou uma nova criação. Filhos foram trazidos, à existência para Deus. Se você olhar no versículo 13, dê uma olhadinha lá comigo. Capítulo 2. Nós já lemos, vou ler de novo. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra, que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credem. Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus. Ai, que maravilhoso. Estes de Tessalônica, dentro desta eleição, desse chamado, desta obra de poder, desta união com Cristo, foram feitos imitadores daqueles que se encontravam na Judéia, ou seja, da igreja que estava na Judéia, em Cristo. Em outras palavras, foram feitos participantes do homem novo, introduzidos no corpo de Cristo. Foram acrescentados à nova criação. Agora pertence à família de Deus. E por causa disso, eles padeceram da parte dos patrícios perseguições, como os judeus sofreram lá na Judéia, mostrando, indicando que já não faziam mais parte do mundo. Eram do Senhor. Pertenciam, ao Senhor. Nós lemos no capítulo 1, versículo 6, Paulo ele coloca isso de outra forma aqui. Ele diz que eles foram feitos imitadores do Senhor Jesus. É uma outra maneira de dizer, que o Senhor Jesus estava sendo formado neles. E aí, irmãos, o que de objetivo, de fruto, nós podemos ver na vida desses amados, como consequência desse encontro maravilhoso com o Filho de Deus? O que nós podemos ver aqui na igreja de Tessalônica, que podemos nomear de santificação, que resultou desta obra gloriosa
realizada na vida deles. O que nós podemos ver, né, que como fez Paulo aqui no versículo 4, né, que ateste, né, que eles eram realmente eleitos do Senhor. Temos muitas coisas, várias coisas. Olha o versículo 3 do capítulo 1. O que agora podemos ver nesses irmãos? Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Os irmãos ali de Tessalônica, né, eles tinham... Alain, dentro da cozinha tem uma geladeirinha ali agora. Pode pegar água. Os irmãos de Tessalônica, eles tinham uma fé operante. Uma fé que tinha obras. O que seria isso? O apóstolo Tiago, ele lidando, tratando com essa questão, ele chega a dizer que a fé sem obra, ela é morta. Aí alguns, tentando fugir, né, dessa sentença, procuram de todo jeito fazer alguma coisa, né, para não ser classificado como alguém que tem uma fé morta. Né? Mas se você prestar atenção ali no contexto, o Tiago está falando isso, você vai encontrar o nosso irmão Abraão sendo citado por ali. E a palavra de Deus fala que Abraão foi um homem que creu. Um homem que foi justificado por sua fé. Ele é chamado de o pai da fé. Quais foram as obras de Abraão? Quais foram as obras que a fé de Abraão produziu? O que significava a igreja de Tessalônica ter uma fé que era operante? Tinha operosidade. Se olharmos para Abraão, nós vamos encontrar Abraão olhando para frente e vendo a manifestação do Senhor Jesus na sua descendência. Abraão creu naquilo que Deus falou para ele, que da sua descendência sairia alguém, ou na sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão creu nisso. Abraão foi um homem que acreditou que aquilo que Deus estava falando para ele a respeito do Senhor Jesus, um dia ia se cumprir. E o próprio Senhor, na sua vinda, né, dá testemunho de Abraão. E o Senhor falou que Abraão um dia viu o seu dia e se alegrou. A palavra de Deus fala que Moisés, quando estava lá no palácio, no Egito, ele viu o vitupério de Cristo. E por causa disso ele abandonou o palácio
do faraó, o Egito, toda a sua glória, toda a sua riqueza, e se uniu, foi se ajuntar ao povo de Israel. E Moisés está lá na lista do capítulo 11 de Hebreus, daqueles que creram, daqueles que são os ícones da fé na palavra de Deus. Qual foi a grande obra de fé de Moisés? Considerar que Cristo viria. E viria para ser um servo. E posteriormente ele vai falar que Deus mandaria um outro profeta no lugar dele. E que todos deveriam ouvir este outro profeta, se referindo a Cristo. Então os irmãos de Tessalônica, eles tiveram uma fé operosa, uma fé que tinha obras, porque era uma fé que considerava o Senhor Jesus em plenitude. Eles nunca viram o Senhor Jesus. Ouviram, o Senhor Jesus deu uma voltinha lá em Tessalônica. Mas eles creram no testemunho que Paulo deu do Senhor Jesus. Se uniram ao Senhor Jesus. E você vai ver um pouquinho mais para frente, né, que eles, aqui no capítulo 1, olha aí o versículo 10. Que eles passaram a aguardar dos céus, né, a vinda do Filho de Deus que foi ressuscitado dentre os mortos. Agora em Tessalônica havia um grupo que tinha uma fé que operava. E operava como? Esse grupo, essa assembleia, estava aguardando o retorno do Filho de Deus. Agora o Filho de Deus, o Senhor Jesus, era tudo aquilo que os profetas disseram que ele era. Aquele grupo ali agora tinha o Senhor Jesus como cabeça de suas vidas. E a ele, eles serviam. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que eles abandonaram os seus deuses, os seus senhores, porque eles viram que o único Senhor é Cristo. Qual a fé que o Espírito de Deus gera no coração daqueles que verdadeiramente estão no Evangelho? A fé em Cristo Jesus. Não é uma fé do macumbeiro. Fé do macumbeiro é aquela que o cidadão acredita. Se ele mexer os pauzinhos, né, segundo a cartilha, do jeito certo, alguma coisa boa vai acontecer para ele. A fé que opera é a fé em Cristo. Irmãos, esse mundo que vivemos hoje grita como um louco para todos nós ouvirmos que Jesus é uma farsa. Você está escutando esse grito? Eu escuto todo dia. Fé que opera é aquela que não ouve esse grito e continua esperando o Filho de Deus.
Fé que opera é aquela que continua servindo o Filho de Deus, amando o Filho de Deus. Que não ocorre com ele aquilo que o autor de Hebreus, né, exorta os irmãos ali, que alguns estavam correndo esse risco, estavam recuando, retrocedendo. O autor diz, não é hora de retroceder, é hora de avançar, porque aquele que vem, virá. Eleitos, salvos, os que estão sendo santificados, começam a manifestar uma fé em Cristo, uma fé que tem obras, ou uma fé que anda por um caminho que está completamente relacionado com o Filho de Deus. Quando o Senhor mandou Abraão sacrificar seu filho, ele foi. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas não só isso, né? Eles tinham também abnegação no amor deles. Palavra até difícil de falar, né? Isso não é outra coisa, irmão, senão uma vida de cruz. Eles tinham um amor negado, um amor sacrificial. Paulo começou a olhar para aqueles irmãos, e aqui ele está olhando com saudades, né? Está dando graças a Deus, porque ele viu que eles tinham um amor igual ao amor do Senhor Jesus. Um amor que tinha características do amor de Cristo. Então eles eram de Cristo. A natureza de Cristo estava neles, a vida de Cristo estava neles. Esta caminhada, nesta vida de cruz, ela é uma resposta, vamos dizer assim, natural, né? Daqueles que se unem ao Filho de Deus. Porque o Senhor Jesus é assim. O Senhor Deus é um Deus de misericórdia. E a cruz é a manifestação da misericórdia de Deus. E quem é feito participante da vida de Deus também vai manifestar isso. Se olharmos, por exemplo, para a vida de Estevão, nós vamos encontrar ali um exemplo, né, muito concreto disso. Estevão foi apedrejado por causa do seu testemunho, por causa, né, do Evangelho, por causa da sua vida, né, de completa identificação com o Senhor. Mas quando ele estava sendo morto, apedrejado ali, nos últimos instantes da vida dele, o que ele faz? Ao invés dele lamentar ou demonstrar qualquer outro sentimento ruim, né, em relação àqueles que estavam tirando a vida, ele suplica por eles. Ele pede para que Deus não imputasse aqueles pecados. Ou seja, que o Senhor perdoasse aqueles que estavam tirando a vida dele. O Senhor Jesus fez isso na cruz.
Ele orou ao Pai para que quem estava matando ele fosse perdoado. Os irmãos de Tessalônica tinham esse amor sacrificial. E eles eram também de uma firmeza muito grande na esperança que eles tinham. Como nós precisamos de esperança, né, irmão? De firmeza que é fruto da nossa esperança. A fé, ela gera uma caminhada, ela gera obras, ela gera feitos que estão relacionados com o Filho de Deus. Mas a esperança, ela gera firmeza. É a esperança que nos mantém, né, no lugar, no caminho. Quem não tem esperança, ele é como areia movediça. E os irmãos aqui de Tessalônica, eles tinham muita firmeza, que era fruto da esperança que agora eles tinham. E qual a esperança que eles tinham? O Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança. É aquele que vem, é aquele que nos remiu, é aquele que nos gerou de novo, é Ele que nos guarda, é Ele que é o nosso pastor, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso tudo. Como Paulo diz, no capítulo 8, diz que até a natureza aguarda, gemendo, a manifestação da glória dos filhos de Deus. E quando você olha ali, você vê que a igreja, ela repousa sobre essa esperança que toda a corrupção será um dia banida da criação de Deus. Não haverá mais morte na criação de Deus. Consequentemente, não haverá mais nenhum tipo de corrupção na criação de Deus. Tudo será firme, será inabalável, será perfeito, será cheio de Cristo. Mas como nós podemos viver os nossos dias, especialmente estes nossos dias, sem essa firmeza que vem da esperança? No capítulo 4 da carta aos Efésios, Paulo fala que existe o risco da gente caminhar em círculo. Se a gente não crescer no Senhor, se a gente não alcançar esta maturidade, essa firmeza, essas raízes espirituais, nós podemos andar em círculo. Nós podemos ser levados de um lado para o outro. Mas os irmãos aqui, eles tinham isso, de uma forma muito maravilhosa. Porque eles conheceram o Senhor Jesus, de fato, entrou de forma maravilhosa na vida deles. Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, no versículo 9 do capítulo 1, fala que eles deixaram os seus ídolos e se converteram a Deus. Olha aí, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve
o nosso ingresso no vosso meio. Que repercussão teve? E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, a experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus destruiu os ídolos na vida deles. Interessante aqui, né, que Paulo falou assim, que eles, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo. Então, significa que eles serviam os ídolos, que eram seus deuses. Agora eles passaram a servir o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus da sua vida. Mas o homem separado de Cristo, ele tem muitos deuses. Muitos. Babilônia tem Deus que não acaba mais. Babilônia ela tem Deus de todo tipo, de todo tamanho, do gosto. A Babilônia, a cidade, a Babilônia, né, lugar lá da antiguidade, era uma figura da Babilônia espiritual. E lá naquela Babilônia havia ídolos de tudo quanto é jeito, quanto é nome, havia milhares. Mas ela é apenas uma figura. Esta Babilônia espiritual, nesta Babilônia, que não é outra coisa senão o reino, o governo de Satanás na terra, na humanidade caída, né? Ela tem muitos deuses. O homem sem Cristo, ele serve muitos deuses. Porque está no DNA da queda, deixar o Senhor Deus e servir outro. Quantos deuses existem hoje, né, irmão? Eles estão por aí, com todo nome, né? E prende o coração dos homens, a vida dos homens. Quando o Senhor Jesus não é a nossa riqueza, a nossa herança, né? A alegria do nosso coração, a razão da nossa vida, nós estamos servindo o outro. Que pode ser nós mesmos, que pode ser as nossas coisas, os nossos interesses, os nossos prazeres, as nossas loucuras. O Senhor Jesus contou várias parábolas, e dentre elas ele contou uma que um senhor rico, né, que ali é uma figura de Deus Pai, fez uma festa de casamento do seu filho, e mandou chamar os seus amigos, né, seus chegados, deu convite, deu roupa, preparou tudo para que eles viessem, mas na hora da festa, quando tudo estava pronto, eles não quiseram vir. Porque um tinha casado, outro tinha comprado uma terra, outro tinha comprado um boi. Cada um tinha uma coisa para resolver. E não quiseram ir na festa. Nós só amamos o Senhor Jesus. Ele só se torna realmente o nosso Deus se formos conquistados por Ele. Se esse evangelho vivo realmente entrar na nossa vida, se assenhorar no nosso coração. Paulo disse que a entrada deles ali em Tessalônica teve uma repercussão.
Eu gosto dessa palavra. Foi como se tivesse caído uma bomba ali em Tessalônica. E eles foram todos conquistados, né, por aquele que foi anunciado como o Senhor da glória. Eles disseram, nós não vamos mais servir esses deuses, nós vamos servir agora o Senhor. E Paulo disse, vocês são eleitos. Vocês são eleitos. Lá em Éfeso, quando o Evangelho entrou lá, logo no começo, ocorreu um episódio interessante. Aqueles que se converteram, foram em sua casa, pegaram tudo aquilo que estava relacionado com a idolatria e fizeram uma grande fogueira lá no centro da cidade. Foi um ato exterior, mas aquilo indicava como eles realmente receberam o Evangelho de Jesus, né? O Senhor Jesus. No versículo 14, vamos ler mais uns 2 ou 3 versículos, nós vamos parar. No versículo 14 do capítulo 2, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Eles se consagraram ao Senhor. Né? Eles se colocaram do lado. Esses irmãos aqui que foram alcançados pelo Evangelho, agora eles podiam ser identificados, porque eles foram perseguidos. Não é isso que está escrito aí? Até então eles faziam parte dos moradores de Tessalônica. Mas agora eles estão sendo perseguidos. Por que estão sendo perseguidos? Porque eles se colocaram de lado, eles se consagraram ao Senhor. Eles não mais faziam parte. Né? Não que eles houvessem deixado a cidade, né? Ou tivesse deixado de ser homem, morar em suas casas, trabalhar ali, não. Mas eles realmente se colocaram do lado e se declararam povo de Deus. E imediatamente aquela cidade diz, nós não gostamos de você. E perseguiram eles. A mesma coisa estava acontecendo com os irmãos judeus lá na Judéia. Então eles eram eleitos. Esse evangelho poderoso é que separa. E nós vamos ver, né, que alguns que não trabalhavam começaram a trabalhar. Capítulo 4, versículo 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Agora começaram a trabalhar. Mas ele não trabalhava, não gostava de trabalhar, agora ele começou a trabalhar. O que aconteceu com ele? Eles deixaram a prostituição. Um pecado muito intenso ali na região, naquele período, né? Estamos falando de uma região sob forte influência grega. Ali a prostituição era uma coisa muito séria na época. Tessalônica estava um pouco mais para cima, lá de Atenas, Corinto aqui embaixo, mas ali
Ali a prostituição era um pecado terrível, né? Fazia parte da cultura grega. E eles abandonaram a prostituição. O Evangelho, irmãos, ele quebra isso. O homem, por natureza, ele é prostituto. Ele é impuro. Ele é um dos pecados que mais está presente na natureza humana, é a prostituição. Mas o Senhor Jesus provocou essa separação. Foram deixando a prostituição de lado, quem não trabalhava começou a trabalhar. Deixaram de servir os ídolos, agora serviam o Senhor. A alegria da vida deles agora não era mais os ídolos, mas era o Senhor Jesus. O Deus deles não eram mais os ídolos, mas o Senhor Jesus. Se tornaram consagrados, diferentes, separados e foram perseguidos. Agora era possível identificar os filhos de Deus ali em Tessalônica. Não porque eles andavam com alguma coisa escrita na testa, mas porque eles eram diferentes. Todos os dias eles olhavam para os céus e esperavam o Filho de Deus. Nós estamos olhando para onde? Vamos pensar um pouquinho sobre nós. Aonde você vive, onde você trabalha, com quem você convive, é conhecido esse testemunho na sua vida, que você está aguardando o Senhor Jesus voltar. E logo. Nós vamos parar por aqui, mas você pode continuar olhando, né, para esta carta. Você vai ver muitas outras coisas que são muito fortes, né, na vida desses irmãos, como fruto, como santificação, como manifestação, né, da natureza, da presença real do Filho de Deus na vida deles. Por isso Paulo disse: eu não tenho dúvida que vocês são eleitos, e vocês pertencem ao Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele é o responsável por todas essas coisas. Uma religião, uma doutrina, um ensinamento não produz nada disso. Mas o Filho de Deus produz. O Senhor da glória salva. Ele levanta o morto e faz ele participar da sua vida. Ele produz, ele gera frutos que permanecem para a glória do Pai. Ele é o prazer do coração de Deus. O Senhor mesmo disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. Podemos ter, e com certeza temos, um monte de confusão acontecendo nos nossos dias, na nossa geração e muito perto de nós. Com certeza podemos conferir isso.
Mas não tem nada a ver com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus. Ele era, é e sempre será. E Ele vai terminar a obra que Ele começou. E no meio do caos, o Senhor Jesus está fazendo esses milagres. E a palavra de Deus disse que nenhum que invocar o nome do Senhor será confundido. Ele sabe quem são os seus. E Ele cuida dos seus. E na vida dos seus, Ele está trabalhando. Então que os nossos olhos, irmãos, o nosso coração, não perca isso de vista. Nunca, nunca. Até que o Senhor venha. Senhor, eu te agradeço, porque é assim que temos visto na sua palavra o Senhor, fiel e verdadeiro em suas palavras. Queremos nesta hora, Senhor, descansar em Ti. O Senhor é poderoso para nos conduzir até aquele dia. E então todos nós saberemos que só foi possível porque o Senhor é fiel. E que tudo resultou do trabalhar do Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos guarde durante essa semana. Porque esta obra maravilhosa não cesse, Senhor. E ela não cessará. Da tua glória, Senhor.